poderão herdar o reino de Deus, como mostra mesmo a palavra do Senhor em Apocalipse, no capítulo de número 21, versículo 8, que diz: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então podemos perceber aqui os abomináveis, como nós já falamos em Levítico. Abominação é o homossexualismo, tira o homem do reino de Deus, e a fornicação, que é a relação sexual antes do casamento. O sexo foi criado para ser realizado no casamento, por isso que Deus instituiu o casamento. E o primeiro casamento aconteceu, irmãos, no jardim do Éden, quando Deus criou Adão e Eva, e Deus criou ali o casal para viverem, por sua vez, em santidade, em perfeita santidade. Podemos perceber aqui que em Apocalipse também fala sobre a questão da prostituição, versículo 15, capítulo 22 de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, que diz: ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem. Perdão. E os homicidas e os idólatras e quaisquer que amam e cometem a mentira. Então, os que se prostituem está enquadrado naqueles que vivem tendo uma vida sexual ilícita, ou seja, ou fora do casamento, já é casado e tem relações com outras pessoas, se enquadra na prostituição, ou aquela pessoa que não é casada civilmente, mas que vive com várias pessoas ao mesmo tempo, tendo relações sexuais. Então isso é prostituição. Então quem vive nesse pecado, se não se arrepender, infelizmente a Bíblia deixa claro aqui que não herdará o reino de Deus. É momento de se arrepender, momento de aquele que vive nesse pecado, se converter ao Senhor Jesus, pois Jesus está com amor aqui de braços abertos para perdoar aquele que confessar Ele. A Bíblia diz lá em 1 João, nosso intuito aqui não é condenar, porque nós não temos esse poder de condenar ninguém, é a palavra de Deus, é a verdade. Eu sei que é melhor ouvir uma palavra dura, mas que seja verdadeira, do que ouvir uma palavra que realmente parece ser um mar de rosas, mas no fim é mentira e engano. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, tanto o homossexual como a lésbica, se arrependerem, aquele que vive em prostituição, a Bíblia nos deixa bem claro aqui que Jesus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Agora, se morrer neste pecado, infelizmente a palavra do Senhor, ela diz claramente que a alma desses, infelizmente, não poderão ir para o seio de Abraão, para o paraíso celestial. É importante continuar aqui na lição. Vamos para a leitura bíblica em classe, que se encontra em Gênesis 2, versículo 18 ao 24, que diz: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado na terra todo animal do campo, toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Glória a Deus. Então, é o propósito de Deus para com o casal, irmãos? É que eles possam casarem-se e viverem fiéis um ao outro, até a morte, até que a morte os separe, como diz lá na cerimônia de casamento, irmãos? Só poderá ser separado se porventura houver ou adultério ou a morte de ambas as partes. Se não houver,
os dois devem permanecer fiéis e, por sua vez, suportarem-se uns aos outros, né? Suportarem um ao outro até o fim. Eu creio que muitos casais que estão aí sendo destruídos têm a ação do diabo, né? Porque o diabo, ele só veio matar, roubar e destruir, como está lá em João 10:10, e a família é um alvo principal dele, porque por sua vez a família é a instituição, né, irmãos, primordial que Deus estabeleceu na terra, é a família. Então, quando se fala de família, é algo que o inimigo das nossas almas, ele tem sede de destruir. Mas faça como fez Josué, tá? Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você possa profetizar nesta lição que você e sua casa servirão ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Continuando, vamos para a introdução da lição. A família é assunto de interesse geral de cristãos e não cristãos, de religiosos e não religiosos. Trata-se de um projeto de Deus para os seres humanos. O livro de Gênesis traz um breve e singelo relato de como tudo isso começou e também revela o propósito de Deus para a família. Não existe prazo de validade para os princípios estabelecidos dessa narrativa e eles continuam valendo na atualidade, e esse é o enfoque da última lição. Então, a questão da monogamia, a questão da heterossexualidade, né, um homem e uma mulher, né, porque Deus fez macho e fêmea, não fez macho e macho, e fêmea, né, continua, não mudou. Os homens é que estão mudando os padrões que Deus estabeleceu na sua palavra. Lá em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Por um homem se entregar a soluções, né, e a incredulidade, Deus permite que o homem venha a cair nesse pecado terrível, que é abominação aos olhos do Senhor. Vejamos aqui versículo 23, capítulo 1 de Romanos, diz: e mudaram a glória de Deus incorruptível e em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrar o seu corpo. Ele disse: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o seu uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Então podemos perceber que, devido ao homem querer ser sábio demais, o homem não priorizar a palavra do Senhor como regra de fé. Interessante que nesse terceiro trimestre estamos estudando justamente isso, razão da nossa fé, não é? Por as pessoas não darem o devido valor à palavra de Deus, Deus acaba permitindo, não é, que varão se deite com varão, né? Ele perca o desejo natural que o homem tem, que é, né, pela a mulher, né? A mulher pelo homem, porque desde o princípio Deus já criou dessa maneira, macho e fêmea, e Deus ordenou que crescesse e multiplicasse e enchesse toda a terra. Eu faço uma pergunta: como, por sua vez, né, uma família homossexual poderá reproduzir, né, dentro dos padrões bíblicos? Porque, infelizmente, não tem, por sua vez, condições, por sua vez, porque o que Deus criou, não é, irmãos, é algo que Deus já criou, não é, irmãos, programado para que todas as nações da terra pudessem seguir a palavra de Deus. Mas os homens, devido à sua loucura, não consideram nem sabedoria, porque eles dizem serem sábios, mas acabam sendo loucos, porque eles rejeitam a palavra de Deus. E nós que somos chamados de loucos, para Deus somos sábios, porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Não adianta o homem ter faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD, e ele não ter o temor do Senhor. Como diz lá em Provérbios 9:10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é, irmãos? E a ciência, a luz dos santos. Então não adianta, né, ter estudo, ter status, ter riquezas e não ter o temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem é sábio é aquele que teme a Deus. Que nós possamos, meditando nesta palavra, levar esta palavra aqui a todas as nações da terra. Que a família é, por sua vez, presente de Deus para a humanidade e nós precisamos defendê-la. Porque o diabo, ele vem lançando muitas setas diabólicas contra a família. E nesses últimos dias, principalmente,
mas que nós possamos ser como Daniel, como Josué, que disse assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que nós possamos fazer como o apóstolo Paulo disse ao carcereiro, quando ele estava ali preso, quando ele estava ali por sua vez prestes a querer se suicidar. E Paulo, usando a sua palavra, a palavra de Deus disse: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Eu creio que Deus quer salvar a tua casa nesta lição, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Daremos continuidade aqui na lição, tratando do tema família e a sua natureza. Vamos agora para o subtópico 1, a origem. Primeiro subtópico, o homem e a mulher. No relato da criação, ambos aparecem juntos, mostrando a igualdade ontológica do homem e da mulher. O texto de Gênesis 1:27 diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. A palavra hebraica usada para homem aqui é Adão, que serve tanto para o nome do primeiro homem que Deus criou, como também para o homem no sentido de representante do ser humano. Semelhantemente, a palavra grega anthropos, a expressão final macho e fêmea os criou, mostra que Adão, nesse versículo, diz respeito ao ser humano. Isso revela a igualdade de ambos, macho e fêmea, homem e mulher, como portadores da imagem de Deus. A diferença está na sexualidade. 1 Pedro 3,7, ao reunir esse casal, Deus instituiu o que chamamos hoje de casamento. Existe uma hierarquia, né, tanto no céu, né, existem anjos, arcanjos, querubins, serafins, não é? Mas dentro da família existe também essa hierarquia. Infelizmente hoje existe um movimento chamado feminismo, que vem contaminando a mente de muitas mulheres. Infelizmente, muitas estão sendo levadas por esse movimento satânico, né, irmãos? Que é um movimento chamado